mais um ângulo que pode. Estou muito feliz novamente de estar aqui. E eu gostaria de ressaltar aí o porquê do nome do podcast, né, gente? Eu sou especialista em retratos. Eu e minha equipe já fotografamos mais de 5.000 pessoas. Então, eu lancei o ângulo que pode para ajudar pessoas. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui que ela... Gente, o apelido dela é Paulada. Precisa falar mais alguma coisa? Já dá para entender, né? Ela é, olha, desde a primeira vez que eu a vi, eu falei, gente, essa mulher aí tem muita coisa, né? Tem muita... Assim, ela inspira demais, né? E tem um motivo principal que eu gostaria, né, de conversar com você, mas aqui tem tanta coisa para falar com você que eu falei assim, eu vou escolher um. Eu vou escolher um que eu acho que é um motivo muito bacana. Sim. E que eu acho hoje que as pessoas estão precisando bastante ouvir, porque a intenção aqui é ajudar as pessoas, né? Uhum. Mesmo que quem esteja ouvindo não se identifique, mas às vezes ela conhece alguém. Então, gente, ó, manda o joinha lá, me segue e manda, né, para alguém que você conheça. Então, eu queria que você desse um resumo aí do tanto de coisa que você faz, senão vai os 50 minutos do podcast, se for ouvir tudo, bem especificadamente. Pode falar, Paula, Adriana, querida. Super prazer estar aqui com você. Eu também estava curiosa de saber o nome. E é legal que a gente se conheceu, você me fotografando, né? Exatamente. Fez um ano agora, não, acho que era para o Dia da Mulher. Foi mesmo, fez um ano. Assim, e a gente se conheceu e eu tenho essas várias vertentes. As pessoas sempre até me perguntam, Paulada, por que é Paulada? Paulada tem a ver com esporte, que é uma das minhas ações aí. Eu sou atleta amadora de mountain bike, corro montanha, corria mais, né? Mas a minha primeira grande missão da vida foi ser mãe. Era sempre um grande sonho da minha vida. Desde pequenininha eu queria ser mãe. Ai, mais que eu casar, eu queria ser. Eu casei para ser mãe. Que belezinha. Eu queria muito ser mãe. E eu tenho 3 filhos maravilhosos. Já estão todos maiores que eu. E o meu filho do meio, o João Pedro, ele foi... Todos os filhos foram super programados, até o signo, sabe assim? Você jura? Eu falava, não, eu quero um filho... Cara. De Libra. Ai, que demais! Como eu sou obstetra também, eu já fazia as contas. Falei, peraí, Libra. Que legal! E o João Pedro, que é o meu filho do meio, ele veio logo a seguir do primeiro, que é o Rafael, que estuda medicina aqui em São José. Quem queria ser mãe, né, já ia E porque, assim, eu tinha acabado de acabar a residência médica, eu fiz em São Paulo. Sim. Vida de médico não é fácil, de obstetra pior ainda. Então, eu conheci meu ex-marido na residência, a gente casou e tivemos o primeiro filho. E eu falei, bom, na ideia que eu tinha, totalmente leiga, né? Eu imaginei, eu vou ter 2 criancinhas logo, que ficam os 2 amiguinhos. Cria assim, de uma vez só. E achei que daí a escola meu junto? consultório ainda ia começar. Então, eu falei, até eu começar uma carreira, eu já tenho os filhos, eu consigo dar mais atenção. O homem faz planos e Deus ri, né? Não foi nada disso. Não. Aí o Rafael, super esperto, era daqueles que se destacava, porque ele é muito grande. É alto, e cantava né? musiquinha. É goleiro, agora é médico. Goleiro. Então, eu cantava musiquinha, falava... E o João Pedro veio, o Rafael tinha 1 ano e 2 meses. Então, eu engravidei o João Pedro, o Rafael tinha só 5 meses, eu já engravidei de propósito. 1 ano e 2 meses veio o João Pedro, de recém-nascido não notava, assim, diferença, mas desde ele muito pequenininho eu notava ele diferente. Ele tinha uma hora do dia que ele tirava e chorava sem parar. 1 hora inteira sem parar. E demorava, assim, a noite dele era muito perturbada. Mas bebê, né? Quantos anos? Ou melhor, bebê, tinha meses. Meses. Tinha meses. E isso, assim, era essa perturbação dele chorar e ter a noite muito conturbada. Eu com o outro pequenininho também. Então, eu tinha os 2 na fralda, os 2 dando mamar, os 2. Paula. E aquela confusão. E eles iam para a escola bem cedo também, porque eu também trabalhava demais, já trabalhava demais. Então, com 1 aninho, eles foram para a escola, tanto o Rafa quanto o Pepe. E o Pepe, na escola, com 1 aninho, ainda não dava para perceber muita coisa, só a diferença é assim, o meu mais velho já falava, já andava com 1 ano. O João Pedro
Andava, mas não falava nenhuma palavra. Não falava. Nada. E isso confunde, né? Porque eu achei que o assunto que seria mais importante para falar com a Paula hoje seria a questão dela ter um filho autista, que eu acho que vai ajudar muitas pessoas na fase que é natural, que é aquela fase da negação, né, Paula? É natural nos pais. Mesmo você fica achando, e você não quer comparar um filho com o outro, e mesmo os pediatras ficam, não, mas é porque o irmãozinho faz para ele, é assim mesmo. É sempre um filho é mais espertinho que o outro. E eu ia na escola, eu achava estranho, porque assim, ele chegava, ele nunca me contava nada, nunca contou, né, até hoje. O que acontecia na escola, tinha umas coisas que na escola, às vezes, ele ficava bravo, por causa dele não falar. Então, e até quanto tempo você foi nessa descoberta, assim, eu fui avisando na escola que eu achava que ele tinha alguma coisa diferente com 1 aninho e pouco. E a escola falava a mesma coisa. Não, é assim, ainda está dentro do normal. Quando ele fez 2 anos, a escola concordou. Falou, bom, é melhor você levar para fazer alguma coisa. Aí me indicaram uma psicóloga e um fonoaudiólogo, porque ele não falava absolutamente nada. Ele conseguia se comunicar, porque ele sempre muito esperto, mas ele queria água, ele pegava na mão, puxava, levava no filtro e ficava... Ele fazia mímica para você. Ele ia na praça, ele queria pipoca. E você pipoca. E você teve contato com casais que tiveram filho, que você há 22 percebeu? Anos atrás, ninguém falava de autismo na vida. Não. Eu sou médica, eu nunca tinha ouvido falar de autismo. Sobre autismo. Eu achava que eu não conhecia ninguém autista. Depois que a gente vai ler, que eu falava, aquele meu amigo da minha classe acho que era. O filho de não sei quem é. Porque hoje... Porque autista não tem cara. Não. Eles têm uma deficiência de comunicação, eles têm, geralmente, estereotipias, né? Então, às vezes, um flapping, andar na pontinha do pé. Na pontinha do pé. Às vezes são coisas discretas. Incômodo com etiqueta, né? Tem várias coisinhas, né? Eles têm 5 sentidos exacerbados. Então, eles escutam muito mais, a visão é mais sensível, o tato é muito sensível. Então, para comer, dependendo da textura da comida, é muito difícil. Para pisar no chão, para pisar na areia... É uma gastura. Então, pro barulho, toque, Então, e ele ficava... E na época que eu fui para terapia, eu levei para terapia, era psicólogo e fonoaudiólogo. Mas naquela época nem os profissionais sabiam. Ninguém estudava, ninguém falava. Tanto que quando ele chegou na terapia e ele abraçou a terapeuta, porque ele repete, ele aprende uma coisa, sabe que é legal, viu que todo mundo gostou, então ele repete aquilo, legal, meio automático, ele vai aprendendo. Não que ele entenda, a princípio, a função. Precisou de muita tratamento para ele aprender. A terapeuta falou, não, olha, autista ele não é, porque ele me abraçou. Ele olhou no meu olho, então ele não é autista. Peraí, mas tem outros fatores para esse diagnóstico. Mas a gente topou de falar assim, não, então, mas vamos fazer a terapia sem saber o que ele tem. Que é válido. Enquanto não sabe o que ele tem, vamos fazer. Fazer os tratamentos. E eu ficava, era 3 vezes por semana na psicóloga, 2 vezes por semana no fonoaudiólogo. Eu levava aquele menininho de 2 aninhos que não falava e ficava na sala de espera, na época sem internet, com a revistinha Caras. Oh, meu Deus. Pensando, que diabo estão fazendo lá meu dentro do meu filho, que ele não fala. E, Paula, sabe o que me chamou muito a atenção foi o seu vídeo. O vídeo que você falou, né? Acho que foi no dia do autismo, Dia Mundial do Autismo, é 2 de abril, né? E aquilo me comoveu muito, assim, sabe? Me emocionou, porque eu conheço casais, assim, conheço, né? Um casal, assim, que é muito próximo, né? A gente ama demais esse casal e o filho dele também. E eles passaram por esse momento, né? E eu falei, poxa, aí eu peguei e mandei o seu vídeo, porque eles estavam saindo aqui, assim, de uma fase da negação, sabe? Porque, meu filho, é o que você estava falando, até a escola falava, né? Não, no tempo dele, ele vai falar no tempo dele. Cada criança tem um jeito. Então, aquele seu vídeo, eu mandei para ela, mas ela já estava começando a fazer os tratamentos com ele. E ele já tinha aí 4 anos e não falava ainda, né?
Então, de repente, se ela tivesse tido essa conscientização aí, ele com 1 ou 2, ele já estaria falando mais, né? Já estaria, né? Acelerando esse... Eu faço até por isso, para conscientizar. E assim, porque a minha angústia quando ele era muito pequenininho é que eu queria imaginar, eu queria ser eu queria ir para o futuro para saber como é que ia estar meu filho. Será que ele vai conseguir acompanhar a escola? Será que ele vai conseguir se formar? Será que ele vai conseguir ficar independente? E assim, se você não tem ninguém na sua família, com certeza você conhece alguém. Em todas as classes tem alguém, porque a proporção é 40-1. Nossa. Da população mundial. É muito. Então, cresceu muito. E isso que eu ia te perguntar, você deve estudar muito, né? Deve se aprofundar no assunto, deve ter aprofundado. E agora a incidência é maior, né? Vem aumentando. Nascimento de crianças autistas. Eu não estudo muito tecnicamente isso mais, mas na época que eu descobri, eu lia tudo que desse, eu fui me informar, porque eu descobri de uma forma dolorosa, porque meu filho começou a fazer essas terapias com essa terapeuta, e eu, como desconhecia as coisas de autista, eu me imaginava falando, terapia para mim, então ele vai lá fazer uns 6 meses, e depois ela vai dar alta, ele vai sarar, e ela vai dar alta. Eu achava que era como um tratamento de uma pneumonia. Vai tomar um antibiótico 7 e vai ficar melhor. Acabou. E vai curar, eu imaginava. E como ele não tinha um diagnóstico, e teve aquele 1 ano de terapia, 2 anos de terapia, tudo caro. Então eu fico sempre querendo ajudar, porque as pessoas que não têm condição de pagar essas terapias, como que vão fazer? Aí eu meio impressionado, coitados profissionais, mas como eu não tinha resposta, e a gente, mãe, fica a gente com a ansiedade. E eu ficava, mas e daí? Mas o que ele tem? Aí trocou, daí uma deu alta, aí começou com outra profissional, a outra profissional... Isso, quantos anos ele tinha? Ele tinha uns 6 anos. Certo. E o casamento já estava degringolando, porque a gente romantiza muito isso do autismo, mas o cuidador precisa ser cuidado, porque é muito difícil. Muito difícil. Ficar sem dormir e atenção, e onde a gente vai, a pessoa critica, porque é um menino que não para, no restaurante você não consegue ficar sentado, você tem que ficar andando atrás do menino para lá e para cá. Exatamente. E se não tem alguém para te ajudar, geralmente você cansa muito. As pessoas realmente olham, muito, né? Mas não, e fica, se fosse meu filho, eu dava um tapa. Falta de correção. Se fosse meu filho, era no supermercado. E essa terapeuta que ele mudou, não imaginava que era alguma coisa, fazia terapia de casal comigo, que achava que era porque eu estava me separando, que eu que não dava limites, que eu não sei o quê. E a terapia faz o menino sair do limite dele para ver até onde ele aguenta. Então ele ficava lá gritando, ela fazia um monstro de argila e mostrava como ele ficava feio quando estava gritando, e mandava eu gritar com ele mais alto no mercado, para não sei o quê, não sei o quê. Aí ela falou, olha, não tem jeito, ele vai ter que entrar na Ritalina, porque ele é hiperativo, ou então vamos tentar o floral, última chance. Se o floral não der certo, ele vai ter que ir para a Ritalina, não vai ter jeito. Lá vou eu, atrás da mulher, para fazer o floral. Aí tinha um centro espírita, tem ainda, lá no Quiririm, em Taubaté. Minha amiga me encomendou, eu cheguei lá para a senhora, tinha uma salinha que as crianças ficavam do lado, mas aí eu entrei sozinha na sala com a senhorinha lá que faz o floral. E comecei a contar para ela, falei, olha, meu filho foi falar, porque daí com 3 anos e meio de muito fonoaudiólogo... E começou a falar. Ele falava mamãe, água, mas ele assim, as frases completas não falava, mas ele já falava alguma coisinha. Então, eu fui contando para ele, meu filho é assim, assim, assim. Ela, bem, seu filho tem síndrome de Asperger, que era como chamavam antigamente. O autismo? O autismo, que é de bom funcionamento, como chamavam antigamente. Certo. Procura uma psicóloga. Eu falei, não, senhora, a senhora não está entendendo. Eu falei, imagina, eu pagava uma fortuna na psicóloga. Eu falei, não, a senhora não está entendendo. Ela já passa na psicóloga, eu vim fazer o floral. Aí ela, tudo bem, mas não deixa de olhar na internet. Ai, meu Deus. A moça falou para mim, a senhora. E eu, na época, nem tinha internet, nada. Meu ex-marido que olhava e-mail, porque eu não tinha rede social, não tinha nada. Mas eu cheguei em casa, abri o computador e olhei a internet, né? Aí, caiu o mundo na minha cabeça. Eu falei, é isso que o menino tem. É isso. Eu ia lendo, eu falava tudo encaixando. Por isso que ele come separado arroz, por isso que ele reclama da etiqueta, por isso... Aí eu fui caindo, eu falei, meu Deus. Aí eu achei um médico que estava numa programa, um Fantástico, lá no YouTube da época, lá que eu vi. Achei um médico, o Dr. Salomão Schwartzman, em São Paulo. Falei, vou levar meu filho nesse médico aqui.
para ver o que ele fala. Contei para o médico examinou, mandou ele, falou, olha, eu acho que eu vou chamar essa velhinha de Taubaté para trabalhar comigo. Ai, que olha maravilha. como é por Deus. Ela tinha uma sobrinha que era autista também. Então, não é porque foi no centro espírita, não. Mas a energia me levou para lá, para uma pessoa que já tinha esse conhecimento, e ela me deu o caminho. E aí não é o médico também em uma consulta que fez o diagnóstico. Ele me encaminhou para uma neuropsicóloga que fez várias sessões com ele. E esse que é o diagnóstico de autismo. Certo. Ninguém dá diagnóstico de autismo em uma consulta de 15 minutos. Diagnóstico de autismo precisa de várias sessões e de gente que é especializada, que já está acostumada a ver, a tratar com autismo. Geralmente precisa de equipe multidisciplinar. Então, é psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional é importantíssimo. E eles são de uma capacidade de evolução, né? Demais. De uma inteligência. Demais. Eu sei por conta desse casal de amigos, porque o filho dele estava com 4, agora já fez 5. Antes dos 4, eles tiveram a iniciativa de vou correr atrás. Porque até então eles não corriam atrás como vocês, eles só ficavam meio na angústia. Será que ele tem alguma coisa? Será que ele tem alguma coisa? E comentava até com os amigos, comentava com a gente, o que você acha, né? Às vezes até medo de saber a verdade, né? E ela chegou para mim e falou, o que você acha? Eu falei, eu não posso te dizer nada, você tem que levar no especialista. A gente fica sem graça. Não, eu falei, a visita percebe alguma coisa não tá normal, porque já era para ele estar falando. Então, você tem que levar no especialista. E ela é muito cuidadosa com ele, meu Deus. E ela levava num pediatra quando ele estava gripado, quando ele e não levava em nenhum outro lugar, de repente com medo do diagnóstico, eu não sei, era uma insegurança. E em 6 meses, Paula, você não tem noção da evolução dessa criança. E a gente fica tão feliz. Eu chorei, eu e o marido choramos. Ela mandou um áudio dele falando, sabe? Ele, não sei o que, falando. Eu falei, meu Deus, foi muito emocionante. E fazem toda a diferença. E esse, a maioria das vezes, é o tratamento. O problema é assim, o autista pode associar o autismo com outras doenças também. Não é porque é autismo que não vai ter ansiedade. Sim. Não é porque é autismo que não vai ter um TDAH. Então, ele pode ter outros diagnósticos também e muitas das vezes precisa de medicação por conta dos outros diagnósticos. O meu filho nunca tomou remédio nenhum. Para nada. Eu talvez, na época, se eu soubesse esse problema no sono, talvez se ele dormisse melhor, seria melhor para ele, para mim, para o meu outro filho, para todo mundo. Né? Mas passou essa fase. Certo. Então, a angústia que eu tinha de saber se ele ia ser independente, fez toda a diferença a terapia que ele fez, porque daí eu já foquei, levei ele para uma clínica multidisciplinar, de gente que estava acostumada a cuidar de autismo. Sim. Depois ele foi com uma psicóloga que é especialista em autismo e acompanhou até... Exatamente. Ô, Paula, me diz uma coisa, o que você acha que você pode, assim... O que mais... Qual a característica, para ajudar quem está ouvindo, de repente conhece alguém, qual a característica que mais, assim, levou você a crer que ele precisava... Que ele tinha alguma coisa, né? Porque às vezes alguns pais podem estar passando por isso. Geralmente, a característica que mais chama a atenção é isso da fala. Geralmente, eles demoram mais para falar. Isso do contato visual, porque... Ou fica o olhinho... geralmente eles não de um lado pro outro. conseguem muito contato visual. Isso a gente percebe até quando está amamentando. Geralmente não é aquele neném. Mas o João Pedro sempre foi tão alegre que a gente custa acreditar... Puxou a mãe, né? e também muito amor, sabe? Porque tem que ter muito amor e paciência. Porque até hoje é muito legal. Hoje ele tá grande, formado e faz... Não, mas espera aí, eu quero que você fale... Antes de você falar, antes de você falar que ele está grande, formado, quero saber qual a faculdade que ele fez, quero saber tudo. Eu quero que você dê uma pala das outras coisas que você faz. Bom, e o João, assim, ele sempre teve muito talento com a internet, né? Então, pequenininho, o danado não falava uma palavra. Mas se ele via um computador aberto, ele entrava, ele pegava a mãozinha com 3 aninhos. Pensava a mãozinha mouse, achava, entrava e assiste o desenho. E assim, eles gostam de rotina. Então, até para o autista, na época, eu colocava... Eles ficam mais calmos. Com a rotina. Sabem o que vai acontecer. Entendi. Então, você premeditar para ele, falar, olha, nesse final de semana, nós vamos na casa da vovó almoçar. Ele já se prepara que vai. Não é falar, nossa, mas a gente ia para casa da vovó, agora a gente veio num campo de futebol. Aí faz uma bagunça. Ele vira,
Então, Olha, essa dica é boa. premeditar para eles é sempre bom. Sempre com calma. Eles não entendem muito a expressão. Então, se ele me vê gritando, às vezes eu tô falando alto com a amiga, ele acha que você tá brigando. Você tá tudo bem, mãe? Você tá nervosa? Não, João, eu tô falando alto porque... Então, e ele tem um vínculo comigo, assim, enorme. Então, ele sabe se eu tô triste, ele sabe se eu tô... E ele se impressiona muito com essas coisas. Então, eu tenho que ter muito amor e muita calma, porque ele vai repetir várias vezes a mesma coisa, e eu tenho que ter paciência de responder quantas vezes forem necessárias, com o maior amor possível. Até hoje, ele sempre pergunta, ele fica de manhã em casa, daí ele, todo dia, ele manda mensagem, já sei o que é. Ele fala, oi mãe, tudo bem? Como foi seu dia? Tá tudo bem com bonitinho. Você quer que eu te ajude em alguma coisa pro almoço? Aí, quando eu recebo a mensagem, eu falei, pronto, já sei ele que mora é o com João. você? Mora. Já sei que é o Então, João. vamos esticar mais o assunto dele. E assim, e trabalha, né? Agora ele está trabalhando, ele é freelance. Ele fez a escola lá em Taubaté. Teve um problema grande na escola com bullying na época. Eu tive que trocar de escola. Poxa vida. Porque as próprias profissionais também, eu morro de dó das professoras, porque as professoras não têm preparação para saber lidar. Elas não sabem o que fazer. E perde a paciência, porque aquele menino que sobe, ele quebrou o dedo, derrubou a televisão da escola Paula, com 2 anos. Às vezes eu penso que as escolas deveriam ter uma consciência maior, prefeitura, as escolas particulares, de ter fazer algum treinamento para as crianças também. Sim. Porque as crianças não é por maldade. A criança, isso que eu me emocionei. Esse bullying, ele faz muito mal. Na minha época, né, eu era muito alta, muito magra. Aí todo mundo fazia. Era normal, mas agora não é mais, ainda bem que não é. Agora não é, mas ainda fazem. Fazem. Ainda fazem, entendeu? Mas é muito legal, assim, esse ano eu fiz um evento lá numa das minhas vertentes, lá no Paulada Bike Park, lá na roça, que eu fiz em abril pro encontro. Fala o que é o Paulada Bike Park primeiro. O Paulada Bike Park é um espaço que eu construí na terra de meu pai, do meu avô, em Redenção da Serra, que é a roça aqui perto de Taubaté. Quanto tempo de Taubaté? Dá 30 quilômetros, 35 quilômetros, pertinho. É 1 horinha da minha casa. É no caminho, entre o caminho de Batuba e Taubaté. É bem roça mesmo, a cidade tem 4 mil habitantes. E fica de frente para uma represa, e tinha um terreno lá que era da família, que era da outra irmã, né? Eu comprei o restinho do terreno lá, juntei, fiz uma pista de mountain bike, bem legal, cheia de obstáculos, e fiz uma hospedagem lá embaixo com um ranchão, assim, com o intuito de reunir atleta, reunir gente. E em abril, eu já queria fazer no ano passado, não deu, porque eu ia inaugurar ainda. Esse ano, em abril, eu fiz um encontro para conscientização do autismo lá. Nossa. Aí eu chamei as profissionais que cuidaram dele, chamei minha profissional amiga minha que era do mestrado, e as profissionais lá de Redenção foram assistir no dia, foi bem legal. Então, a gente fez uma roda de conversa, teve aula, enfeitei tudo de bexiga azul, depois fizemos uma caminhada para conscientização do autismo. Foi lindo. Parabéns, viu, Paula? E assim, eu ainda ficava angustiada, porque eu pensava, coitada das criancinhas daqui de Redenção, que em Redenção da Serra, com 4 mil habitantes, parece que tem uns 10. Autistas. Certo. Aí eu ficava assim, coitada dessas crianças, elas não têm estrutura, como é que eles vão cuidar aqui? Porque uma psicóloga lá para cuidar de todo mundo. É a estrutura, inclusive, familiar que precisa, né? Sim. E eu achei que ia ter uma coisa, assim, muito pequena lá. Lê do engano, porque daí, na segunda-feira, eles iam fazer alguma coisa de conscientização do autismo, e eu assisti, assim, em prantos o negócio. Porque eu cheguei, a escola, eles fizeram de manhã e à tarde. De manhã, que era o ensino, os pequenininhos, todos com vestido de azul, com bandeirinha, fizeram uma passeata na cidade, a escola inteira, junto com os autistas que daí não paravam, andavam pra lá, andavam pra cá, que a gente já sabe logo, falou, ih, aquele lá é, que a gente já reconhece, mas assim, todas as crianças com bandeirinha, com cartazes dizendo que é diferente, não sei o quê, quer dizer, imagina se eu há 20 anos tivesse isso, né? Que riqueza. Sentiria acolhida, né? Sim, a mãe chega acolhida, as crianças entendem, ajudam, né? Essa interação social é muito... O João Pedro ninguém foi numa festa de aniversário dele. Uma vez eu chamei... Não, tu vai chorar. Ai, não fala não. Quando eu chamei um palhaço uma vez, o palhaço falou, eu nunca fui numa festa
tão pouca criança. Porque só tinha a gente, o palhaço e ele. O palhaço foi lá, fez a Porque ele não consegue realmente fazer amigos. Porque ele não consegue essa interação social para ele, que era muito difícil. Ele foi conseguir isso agora na faculdade. Daí eu fico mais emocionada ainda, que é muito legal. Porque agora... As pessoas estão mais conscientes também. As pessoas conscientes, ele aprendeu tudo isso, interagir. Tanta terapia que ele fez. Então agora, a segunda vez na vida que eu estava lá na roça esses dias, acho que foi mês passado. Ele falou, mãe, hoje eu vou sair que eu vou numa festa do aniversário de um amigo meu. Ai, você... Ai, João, não ganhou o dia. E ele, assim, tão independente que ele pega o dinheiro que ele vende os desenhos dele, ele foi no shopping sozinho, comprou o presentinho pro aniversário, ele pega o Uber, ele vai na festa. Ai, que felicidade. Aí ele faz só uma jeitinho, ele volta, porque ele não tem muito, né? Não tem o sonho que ele vai ficar lá curtindo a festa com as pessoas. Mas ele por que fica com não? o foninho, ele fica com o celular, porque ele não consegue. Não. Ele quer, mas ele assim, não tem um assunto. Entendi. Que ele consegue, entendeu? Ele tem um assunto dele. Então, certo. se você for falar dos desenhos dele, os amigos dele virtuais, pelo computador, ele dá gargalhadas. Ele fala inglês fluente, que os amigos dele são tudo internacionais. Que ele fica lá falando, aí ele dá gargalhada. Porque pelo vídeo, eles estão falando sobre o jogo que ele sabe. Entendi. Aí ele domina. Então, aquele assunto que ele domina... Ele fala. Ele deslancha. E os amigos ali, de repente... Mas entrar numa roda que vão falar uma coisa, aí ele meio tenta participar, mas a gente vê que ele não está muito entendendo, entendeu? Então, ele fica repetitivo, ele quer sempre... Ele tá lá no almoço com a gente, sempre ele vai perguntar, e aí, como é que foi seu dia? Foi tudo bem? No seu trabalho foi tudo bem, mãe? Então, ele tá sempre querendo ser gentil, ele é sempre amoroso, ele que vai à noite me dar boa noite quando eu vou dormir, ele que ajuda a lavar a louça em casa. Ele menino um amor de filho que você não pode imaginar a explosão, porque os outros... são normais igual a gente, tem raiva. Ele não. Aí o amor fica ainda multiplicado por... Você não sabe onde enfiar tanto amor. De amor. É demais, é demais. Ô, Paulo, e eu vi um vídeo dele falando que ele teve nos Estados Unidos. E fala dessa viagem dele. Eu achei incrível. Ele foi para os Estados Unidos a passeio mesmo. Quando ele foi com o pai dele para Disney, essas coisas. Mas... Aí ele falou que se formou, né? Fez 2 faculdades, né? Ele fez, na Unital, ele fez tecnólogos, foi bem na pandemia, então ele começou... Aproveitou a pandemia para estudar. Mas seria presencial, mas fez um pouquinho presencial, aí virou online por causa da pandemia. Mas ele formou, assim, ele tira a capacidade notão. de concentração é gigantesca, né? Ou não concentra, foco. Super foco, né? Ele tem aquele super foco ali. Que para estudar é ótimo, né? Ele era pequenininho, ele sabia tudo de tubarão, ele sabia tudo de dinossauro, ele sabia tudo do... Agora, ontem ele foi na estreia do Homem-Aranha, as coisas dos Marvel, ele sabe tudo do Marvel, todas as curiosidades, tudo. Então, a coisa que ele tem foco, daí ele tem assunto. Certo. Então, hoje ele tem mais noção, mas quando ele era pequenininho, aí tinha que falar, pronto, São Pedro. A gente falava, nossa, levou no final de hora pro menino falar, agora o menino não para de falar. É coisa que ele gostava, ele falava dessa. Mas é um amor. Incrível. E assim, eu sempre gosto de falar e gosto de tocar nesse assunto. E gosto, assim, eu esperei ele ficar maior de idade para mostrar, até para preservar, porque ainda, quando é coisa de ex-marido, você nunca sabe se ainda vai ficar brigando por conta disso. Eu mesma fui contar para ele que ele era autista com 14 anos. Você jura? Quando ele tinha 14 anos. Não tinha falado pro pai? Porque ele não entende, não, e para contar para ele mesmo, perdão. Porque ele sempre, vamos na terapia, ele ia sempre obediente, mas chegou uma hora, eu falei, não, ele tá grande, é melhor ele saber o que ele tem, porque até ele tá numa idade, eu imaginei na época que ele tava numa idade que ele sozinho, ele pode pesquisar, ele pode ler, até pra entender os sentimentos dele. Entender e saber lidar, né? Entender por que ele não consegue isso, por que ele tem essa dificuldade. Então, eu achei importante. Aí, quando ele tava com 14, eu sentei e falei, João, eu quero conversar com você uma coisa. Falei, por que você imagina que eu te levava em tantas terapias? Por que você acha? Ele, não sei, mãe, porque acho que eu sou diferente. Falei, então, você tem autismo, é assim, 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 assim. Aí no vídeo ele conta, né? Falei, pra mim foi um baque, que
de eu saber da primeira vez, mas assim, explicou muita coisa. Então, ele sabendo disso, ele foi lá, ele se inteirou do assunto, então ele sabe que tem aquelas dificuldades por conta daquilo, as dificuldades vão existir para sempre. Então, eu já sei que a terapia não serve para curar, não tem cura, porque não é uma doença, é um jeito diferente de ser. É um jeito diferente É um jeito diferente de entender o mundo, de perceber, é uma linguagem diferente para o mundo, mas que pode dar muito certo e que precisa de terapia, precisa de amor. Isso devia ser disponível para todos, porque não é só o filho de rico que devia ter essa possibilidade. E assim, eu, como atendo em sistema público, é uma judiação, que às vezes eu vejo adultos, né, vindo e com uma capacidade super restrita, e que a gente vê o que, poxa vida, que não será teve que tratamento criança, nenhum... Será? Porque daí a pessoa vê que é diferente. Vai na escola, e aqui, hoje em dia mesmo, eu atendo mães que falam, mas meu filho está na escola pública, sou mãe de autista. Elas chegam já se identificando, porque a maioria é super estressada. Sim. Aí, geralmente, eu acalmo. Vem para consulta ginecológica. A autoestima, às vezes, da mãe fica muito abalada. Trapo, também. né? Não, eu sou mãe de autista, então eu falei, não, eu também sou, calma. Aí elas se queixam para mim, porque elas falam, não, meu filho chega na escola, daí ele vai lá e fica nervoso. Aí eu tenho que buscar? Ligam. E tem que buscar. Vem buscar porque ele tá nervoso. Poxa, vem buscar, mas a escola tem que dar conta. A escola tem que ter um apoio lá para dar conta. Como é que essa mãe vai trabalhar? Se ela tem que sair toda hora para buscar, né? Entendeu? E na hora que o filho tá na escola, que a mãe... agora consegue descansar um pouco, fazer cocô, sossegada. Gente, porque a noite é agitada, a manhã é agitada, o dia... Eternamente, sabe assim? Eternamente então é muito difícil, não pode romantizar agitado. Isso, difícil. Sim. Tem que dar um abraço e estamos juntos, mas dá certo. A mensagem que tem que passar é essa. Tem que ir atrás. Então, desconfiou, pode ser que não seja nada. Não é tudo que é autismo agora. Não. Tem várias outras coisas. Pode ser que não seja. Mas, se for, tem o que fazer. Lógico que vão ter os casos mais graves. Tem os autistas não verbais, que são aqueles que passam a vida inteira e não falam nada. Mas conseguem se comunicar. E eles são muito... sensíveis com amor, com atenção, eles não suportam coisa de raiva, de grito, de ódio, um ambiente que tem briga, que tem confusão. Eles ficam perdidinhos. Péssimo, é péssimo. Então, você ter um ambiente calmo, você tem que estar calma. Então, você ter um ambiente calmo, tranquilo, acolhedor, uma família que acolhe faz completa diferença na vida. Então, o orgulho que eu tenho do João, de que, assim, meio que deu certo esses dias, ainda falei pra ele, João, você vai ficar aqui, a mamãe vai ficar velha, você vai ficar morando comigo? Ele, não, mãe, peraí, talvez eu vá morar em outro lugar, não vou ficar com você, não. Que Quer bonitinho. dizer, ele tá fazendo planos. Ele é muito independente. Super independente. Ele é uma graça, gente. Quero conhecê-lo, viu? Ele é demais. E, Paula... eu queria que você atende, né, no hospital público, né? Atendo. Agora, desde a pandemia, eu larguei mão do consultório, porque eu fechei o consultório da pandemia naquele negócio, abre, não abre, abre, vai. Qual que é o... Fala seu arroba. Paula Pereira Paulada. Paula Pereira Paulada. Acho que não dá pra ninguém esquecer, porque não escrever vai colocar Paulada, Paulada, lá vai aparecer sou eu mesma. Gente, eu acho incrível, assim, o tanto de coisa que a Paula faz. E até o hostel na construção, você pôs a mão na massa. Nossa, ainda ponho. Porque ela põe a enxada aqui nas costas. Carrinho de... Que a gente estava falando nos bastidores antes, porque carrinho de mão, não, super crossfit, eu levo como uma atividade física, entendeu? Sim. E eu gosto, e você faz yoga, né? É yoga. Eu faço autodidata. Eu me alongo, porque eu também não faço mais academia, nada. Desde que eu peguei mountain bike, desde 2014. Você faz lá os seus exercícios, eu mesmo faço funcional. Meus exercícios, eu mesmo saio para pedalar, não sigo planilha, não faço coisa direcionada para treinar. Normalmente você vai lá pro sítio, pro hostel de bicicleta e já faz o exercício. E sai para pedalar no mato, gosto de montanha, gosto de rio, gosto de mar. E você é campeã mundial de? Mountain bike, 24 horas. São provas, já fiz 5 vezes. 24 horas pedalando? Horas pedalando sem parar, Agora dá o segredinho dessa energia, né? Pelo amor de Deus.
Passa a receita aí. Mas é minha fuga, meu tratamento mesmo, sabe? Isso de exercício. E isso que eu tento passar também, assim, porque eu não vou fazer 53 anos. Não tava tomando nenhum remédio, comecei a tomar porque a menopausa me pegou agora, minha filha. Pegou? Nossa! Conseguiu fazer você não dar risada pela manhã? Eu que tava achando, falei assim, imagina, eu sou atleta, eu vou passar ilesa por isso. Que menopausa o quê? Minha nossa, aqueles calorão. Calorão. Comecei o tratamentinho agora, eu melhorei. Melhorou? Mas assim, não tomo antihipertensivo, não tem remédio de diabetes, não tem... Porque eu faço exercício que desde você faz bastante sempre. exercício. Tenho alimentação assim, sem noia, mas eu como comida de verdade, entendeu? Como arroz, feijão, como pão, tomo café. Evito as coisas que eu sei que são ruins, mas eu não tenho restrição assim de nada e vejo que isso dá certo. Sim. Gosto de estar em contato com ar livre. E lá eu construí a roça, agora eu tenho que tocar o negócio lá. E é roça, é difícil até de mão de obra para eu conseguir ir para lá. Aí com essa dificuldade você mesmo põe a mão na massa. Eu vou fazendo. Aí aconteceu isso, que daí eu tinha consultório, não sei o quê, 4, 5 empregos. E eu tô com 50, vou fazer 53. Eu quero qualidade de vida também. Mas, sabe? Paula, eu já falei aqui, já foi um assunto num outro podcast, que para quem se cuida, assim, como você, tá sempre ativa, cuida da alimentação, faz o exercício, 50 é o novo 30, viu? É isso que eu falei. Eu falei, não, pode mais eu falo, olha bem, que não se canse, não, tá você longe está de só ficar na metade. velha. Que a gente dura até 100. Tem metade ainda mais com essa ainda. energia aí. Mas eu quero qualidade de vida, então eu não vou ficar me matando de trabalhar e ficar estressada, não. Então eu vou lá é trabalho também. Sim. Mas lá eu vou, pego Paula, a enxada, e como puxo, que quem quiser passar lá nessa pista de mountain bike, explica aí como é que faz para chegar lá. Paulada Bike Park, é lá em Redenção da Serra, mas geralmente eu abro assim para quando tem algum evento ou quando tem algum grupo que quer ir, para fazer festa, às por vezes exemplo, tem algum grupo do Vale do Paraíba que vai fazer algum de bike. Eu devo fazer uma festa junina lá. Olha, agora em julho, tô combinando até com a Bike Shop aqui de São José para fazer lá. Feriado agora eu devo fazer uma feijoada lá para o pessoal também que quiser ir para pedalar. Vem muita gente da Rota da Luz, que é o caminho que liga Mogi das Cruzes até Aparecida do Norte. Redenção é metade do caminho. Então o pessoal sai de Mogi pedalando. E tem o Instagram da... É Paulada Bike Park. Não, tá. Paulada Bike Park. Paulada Bike Park é o Instagram do Paulada. Então... É um resumo, né, de tudo, né? Aí eu trabalho no postinho em Taubaté, faço plantão à noite, na maternidade. E tem que correr para o hospital, porque tem alguém lá te esperando. Pro plantão só, A vantagem no teu consultório é esse, eu não tenho a paciente particular minha. É na hora do plantão. Acabou 7 horas da manhã, tiro a máscara... Põe a botina e vou pra roça. Ô, Paula, eu acho que a sua energia, ela é tão boa... Ela é tão boa que não tem como você ficar do lado dela sem não ficar sorrindo. Você percebeu que eu sorri o tempo inteiro? Ainda bem, né? Eu choro também. Não, eu sei. Pensam que a gente é de ferro, né? Eu choro também. Eu sei que você deve chorar. Choro no chuveiro, chora. Na cama, tá quente. Mas é por isso, porque você vai ali, chora, fica triste, o que tem que ficar, joga o cabelo pro lado, enxuga a lágrima e vai embora. Porque, sabe assim, eu cuidei de um filho com autista, graças a Deus, mas tá tudo certo. Acho que esse é um dos motivos. Eu tive câncer, quase morri, não morri. Você teve câncer, né? É verdade, E eu tô aqui, velho, entendeu? A vida é maravilhosa. E você superou o câncer. Eu não vou ficar reclamando de coisinha pequena, não sabe? Fez químio. Como é que foi seu câncer? Rapidinho que a gente Meu câncer foi 39 anos no exame preventivo de rotina. Certo. Façam preventivo de rotina. Fazia todo ano, descobriu, aí eu falei, vai ser alguma coisa inicial. Fiz a primeira cirurgia, o negócio estava mais profundo, aí fiz uma mega cirurgia de 8 horas e meia, quase morro da recuperação dessa cirurgia, complicou, abriu ponto, sepsemia, né? Aí quando eu tava lá na cama, fiquei de cama, sem levantar, um mês. E eu, quando tava lá na cama, lembrei que tinham me vendido um seguro câncer 6 meses antes. O cara tinha ido no meu consultório e falou, não, doutora, faz aí. Falei, não, mas que seguro câncer? Eu tenho 39 anos. Não, é R$19 por mês. Falei, tá bom, vai. Só pra ele parar de falar. Falei assim, tá bom, vamos. Aí eu lembrei, falei, eu tenho um negócio de um seguro câncer aqui. Pensa, parece que até de propósito. Olha. Deus, aí eu ganhei, na época, era 30 mil.
reais. Eu tinha acabado de separar e estava reformando uma outra casa para eu mudar. O João Pedro tinha acabado de fazer o diagnóstico, sabe assim? Nossa. Aí eu, com dinheiro do seguro câncer, eu terminei a reforma da minha casa, comprei a bicicleta e mudei a vida disso para esporte. Aí foi daí que eu comecei esporte. Que incrível! E aí bike park. Agora meus filhos estão grandes. Eu tenho minha roça lá. Agora caminha por aí, esbanjando essa energia aí. É isso. Parabéns, vale viu, Paula? Obrigada. Estou muito feliz de você ter vindo. Eu também. Fiquei muito feliz com o que você compartilhou com a gente, com todo mundo que está ouvindo. Eu falo muito, né? Se deixar, eu vou... Mas apresentadora não fala. Eu pego o microfone. Mas é assim que é bom. Antes de te conhecer, as pessoas falavam, olha, ela é maravilhosa, tem uma energia, ela faz isso, ela faz aquele outro, faz aquele outro. Falei, gente, cadê ela? Cadê ela? Chegou, era mais ainda do que tinha. Mas obrigada mesmo, tá? Obrigada eu sei que sua rotina, né, é corrida e tudo, e você tá aqui com a gente. Não, foi um prazer enorme. Com certeza você vai, assim, quem estiver ouvindo aí e precisar, né, ouvir, eu acho que vai ter uma ajuda. A ideia é saber com certeza foi uma ajuda. É a maior felicidade do mundo. Você e eu vejo que a incidência tá muito grande, né? Muito, então, eu acho que vai ajudar muita gente, porque se não for com Conscientizar. ela tem um amigo. Tem alguém na família, Exatamente. Tem alguém conhecido, então, gente, olha, compartilhem, tá? Essas palavras aí da querida Paula. E no YouTube vai ficar como Adriana Rebouças e no podcast como Ângulo que Pode. Então, curte lá, né? Se inscreve, que eu tô começando, viu, gente? Então, dá uma força. Também, e em breve também terá os cortes, né, do nosso podcast com a Paula. E eu agradeço a todos que ficaram ouvindo a gente e até o próximo Ângulo que Pode.